Você conhece o Wilson? Você conhece o Wilson? Você conhece o Wilson? Você conhece o Wilson? Conhece o Wilson? O meu filho conhece. Bom, eu conheço o Wilson. E o Wilson mudou bastante a minha vida. Eu conheço. Sei o que ele fez com meu filho. O Wilson me derrubou. O Wilson calou a minha voz. O Wilson calou a minha vida. A primeira coisa que ele fez comigo foi atacar o meu fígado. Meu fígado hoje não funciona mais como ele funcionava. A segunda coisa foi acabar com o meu sistema psicológico. Eu descobri uma bipolaridade que eu não sabia, porque esse Wilson mexeu com o meu cérebro. Eu hoje estou afastado do meu emprego. Alguns amigos descobri que não eram mais amigos e me jogou na solidão. Ele mexeu com meus ossos, me deu uma artrite, uma artrose, a ponto de um médico declarar que eu tenho ossos de uma pessoa de 60 anos. E não pareço doente. Esse Wilson, ele é muito mal. Nós estamos aqui para denunciar ele. O Wilson destruiu meu filho. Deixou ele sem andar, sem falar. Deixou ele sem vontade de viver, de sair de casa. Ele foi abandonado pelos amigos. O preconceito com ele todos tinham. Os amigos, quando iam conversar com ele, já não conversavam mais como antigamente. Olhavam para ele como se ele fosse uma pessoa diferente. E ele não é diferente, ele continua a mesma coisa. Ele simplesmente está sofrendo por ter tido Wilson e por estar sem andar. Ele treme demais, ele não consegue usar o computador que ele tanto gostava. A academia, que era a vida dele, já não tem mais. Mas eu tenho certeza que ele vai vencer esse Wilson. Pois é. Quem é o Wilson? O Wilson não é um psicopata. O Wilson é uma doença. Não sei se você já ouviu falar. Doença de Wilson, ou síndrome de Wilson, ou mal de Wilson. Os sintomas da doença de Wilson são: bom, e agora você vai ver o tratamento para a doença de Wilson, aí na sua tela. Bom, nós gostaríamos também de deixar aqui umas dicas que talvez sejam interessantes ou para o governo ou para algum órgão pensar nisso. Por exemplo, aos 5 anos de idade, a ceruroplasmina, ela estabiliza na criança. Então era bom fazer, de repente, um teste em todas as crianças de 5 anos, ou então em crianças que tivessem uma tendência que a pessoa veja, de fazer o teste da ceruloplasmina, porque é o primeiro indicador da doença de Wilson. Se ela estiver baixa, já há uma possibilidade. E também as pessoas com qualquer problema no fígado, esteatose, que é a gordura no fígado, algum nódulo, ou até mesmo hepatite, que ela também faça uma primeira dosagem de ceruloplasmina, porque é importante, porque se também estiver baixa, também é um indicador de doença de Wilson. A mesma coisa, pessoas com problemas neurológicos, que não se encontram a causa, dosa a ceruloplasmina, que também pode ser doença de Wilson. Aquela depressão que nunca vai embora, que toma remédio, que volta, problemas psicológicos, transtornos de humor. Uma simples dosagem de ceruloplasmina pode fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida, que ela esteja até salva na sua própria vida, porque é o ponto que o cobre começa a evoluir, a pessoa tem uma piora gradativa até chegar à morte. Então, isso seria um simples exame que faria com que a pessoa tivesse a sua vida poupada, né, e pudesse ter aí uma qualidade de vida até melhor. Então essa é a dica que nós, aqui portadores da doença de Wilson, deixamos também nesse vídeo. Bom, uma coisa que nós também queremos deixar nesse vídeo registrado, e aliás é o propósito desse vídeo, além de conscientizar o que é a doença de Wilson,
é a dificuldade que nós temos de medicamento para tratamento, né? A penicillamina, que é o padrão para o tratamento, ela praticamente não é encontrada fora do Rio de Janeiro. Aliás, fora da cidade do Rio de E Janeiro. nem em São Paulo. Nem em São Paulo, não consegue. que já é uma cidade grande, está em falta. E os interiores, nós temos relatos de pessoas que entram na justiça e ainda assim têm o direito negado, não conseguem o medicamento, né? E casos até de pessoas que vieram a falecer porque não encontraram tratamento, não encontraram medicamento. Há 2 dias atrás faleceu um rapaz no Rio Grande do Sul porque ele não conseguiu mais importar o medicamento. Ele pagava do próprio bolso, a família gastou um rio de dinheiro e ele não conseguiu mais comprar o remédio, parou de tomar o remédio. Conclusão, acabou numa UTI e acabou falecendo. E o que nós queremos com esse vídeo é que pare esse descaso com os portadores de doenças raras. Nós somos da doença de Wilson, existem outras. E nós queremos que o governo, né, ele tome as rédeas disso, porque existe o artigo 196 da Constituição que nos garante igualdade de tratamento, gratuidade na medicação. Nós até temos a gratuidade do medicamento base, que é a penicillamina, aqui, né, a trietina e o acetato de zinco, conforme os médicos vão pedindo. Mas nós, portadores da doença de Wilson, não tomamos um só remédio. São 4. Né? São 4, 3, 5, 6, 7, 9. Eu, por exemplo, tomo 9. Por complicações que a doença traz no seu organismo. Inclusive, a penicillamina é obrigatório pelo Ministério da Saúde tomar a vitamina B6 junto, no mínimo de 20 miligramas. Eu tomo de 50 para proteger o cérebro, porque o próprio remédio para curar a doença de Wilson, ele pode desenvolver em você doenças piores ainda e até a morte. Então, nós queremos que o governo federal garanta isso, porque hoje isso está na mão dos estados. Então, cada estado tem a sua lei. Nós somos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a farmácia do governo chamada Rio Farms. É ótima, tem um excelente tratamento. Às vezes falta penicillamina, mas nós até conseguimos. Mas fora do Rio, como a minha irmã aqui falou, em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande, não se encontra. Nem na farmácia do governo. Nem na farmácia do governo, né? Tem um hospital que fabricava ela, né? O Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas chegou a fabricar lá, mas a Anvisa também, por algum motivo, proibiu deles fabricarem. Inclusive, é proibido também pelo Ministério da Saúde de vender em farmácia particular. Ou seja, nós dependemos que o governo e o Ministério da Saúde tomem as rédeas da nossa medicação. Então, nós queremos com esse vídeo que o governo federal não deixe mais na mão dos estados, porque nós queremos que o governo federal compre a medicação e distribua para os estados, porque inclusive em Pernambuco houve uma matéria num jornal dizendo que o governo de Pernambuco não ia mais comprar penicillamina, porque era caro para eles, porque eles só tinham 9 pacientes de doença de Wilson. E torna a frisar, é uma doença rara. E quando se encontra, R$325 uma caixa com 100 comprimidos. Quem é que vai ter essa condição de não comprar? Tem, é muito, R$325. Fora os outros remédios. Eu, por exemplo, gasto R$600 em remédios, além do que o governo já me dá, que é penicillamina. E esse mês de agosto, em todo o Brasil, está em falta a penicillamina. Ou seja, no momento em que os nossos remédios acabarem, nós começaremos a entrar em risco real de morte. Tá? Porque isso está também na cartilha do Ministério da Saúde. Em caso de interrupção de tratamento, há a possibilidade da pessoa manifestar quadros que não tinha, ou seja, quem era só do fígado, passar a manifestar sintomas neurológicos, começar a ter toda aquela sintomatologia neurológica. E pode virar o fígado cirrose, enfim. E nós estamos correndo esse risco, porque até agora, até hoje, esse dia, em determinado momento, nós não temos ainda penicillamina. Aqui no Rio de Janeiro, que o funcionamento é bom, porque mesmo que a Anvisa resolva esse problema, os outros estados brasileiros continuarão com o mesmo problema, de falta de medicamento, de pessoas que entram na justiça para conseguir, e quando conseguem por 4, 3, 2,
5 meses no máximo. Todo mundo nasce com uma certeza na vida. Nós nascemos sabendo que um dia nós vamos morrer. Ninguém fica para semente. Mas nós que temos doença rara, nós passamos a ter prazo de validade. Porque nós estaremos muito bem até o dia que o remédio faltar. Porque no momento em que nós não tivermos condições ou de comprar, ou que o governo não conseguir nos entregar, nós vamos começar a ir rumo à morte. Somos vítimas de preconceito. Meu filho não sai de casa com vergonha. Nós hoje tínhamos aqui uma pessoa para dar depoimento que não quis vir porque ficou com vergonha, porque ela não fala mais. Né? O Tiago aqui é um vencedor, ele com toda a dificuldade, ele está aqui, né, falando, porque eu, que não tenho sintomas aparentes, eu sofro preconceito justamente por causa disso, porque eu não tenho sintomas aparentes. Então, olham para mim e falam, ah, mas você não tem nada, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Gente, é difícil a nossa vida, porque todos os meus exames de saúde mostram o contrário, entendeu? E, inclusive, não é bom financeiramente para mim ficar sem trabalhar, até porque eu gosto muito de trabalhar. Então, governo federal, compre a nossa briga, por favor, compre esses remédios, distribua para os estados, por favor. Outra coisa, será que não seria bom criar um centro de tratamento para doenças raras? Não falo só da doença de Wilson, não. Junta tudo num local, como vocês fazem com o INCA, porque existem pessoas do Amazonas, de Manaus, existem pessoas de Belém, de Natal, que não têm acesso. Pessoas do interior dos seus estados. Poxa, se vocês criarem um centro, ainda que seja em São Paulo, ainda que seja no Rio de Janeiro, que são as grandes capitais do Brasil, vocês vão estar ajudando a salvar muitas vidas, porque vocês vão poder trazer pessoas de fora dos seus estados para um centro especializado, porque nós não precisamos de um médico só. Por exemplo, a minha maior manifestação é hepática e neuropsiquiátrica. Eu tenho que me tratar com uma hepatologista e com um neuro, mas eu estou começando a ter artrite e artrose, então eu estou indo para um reumatologista. Eu estou tendo que fazer fisioterapia, então eu tenho que fazer com o fisioterapeuta. O meu amigo aqui, ele também, né, se recuperou dos seus problemas neurológicos como? Farmacologia, fisioterapia, neuropsicologia, neurologia, entre outros. Imagina só, e os remédios, que, como nós já falamos ainda agora, são vários. Então, um centro especializado, poxa, ajudaria muito a gente, porque nós iríamos em uma data marcada, faríamos todos os exames, porque quando nós começamos a tomar a penicilamina ou os outros remédios, nós temos que fazer exames quinzenais a princípio, depois mensais, e regularmente, na verdade, mensais, porque de um mês para o outro, a própria penicilamina pode agir contra nós, colocando as plaquetas lá embaixo, dando leucopenia, podendo causar até mesmo, como é que eu posso dizer, leucemia. Tá na bula, pelos efeitos colaterais. Então nós temos que estar marcados nos exames de sangue para evitar isso. Até mesmo se for o caso, para os nossos médicos fazerem a troca da medicação, porque existem pessoas que não se adaptam à penicilamina, né? Não se adaptam à trietina. Então o médico tem que saber a melhor forma de tratamento. Não existe uma pessoa com doença de Wilson que seja igual a outra. Tá? Existem sintomas, sim, do fígado, nos olhos, no cérebro, mas cada pessoa, cada organismo, o cobre é um indivíduo, né? E o cobre ataca de uma forma diferente. Então, governo federal, por favor, compre a nossa causa, crie em nosso nome de doentes de Wilson e outros tantos doentes de doenças raras um centro de tratamento para nós, sabe? Nos poupe de ter que sair de um local longe para ir ser tratado no hospital do SUS. Pessoas que, por exemplo, saem da Baixada Fluminense para o Pedro Ernesto, entendeu? Às vezes a pessoa está paralisada, às vezes a pessoa tem dificuldade financeira. Se vocês... Cadeirantes, às vezes a pessoa está cadeirante, né? Eu sou de uma menina em São Paulo que ela tinha que andar com seu irmão, que estava com metade do corpo paralisada, a 4 quadras da sua casa, para pegar um táxi, para ir para uma outra cidade para poder fazer o tratamento do garoto. Agora imagina só,
Se vocês criarem esse centro, vocês vão internar essa pessoa até ela ter uma qualidade de vida onde ela possa ter uma autonomia para poder viver, entendeu? Então, por favor, dona Dilma, né, que está tratando aí, está falando da importação de médicos e tudo, pense em nós, que somos uma minoria que sofre tanto preconceito, tanto descaso. Orem por nós, porque hoje em dia nós estamos aqui nos unindo, nós estamos fazendo associações de pessoas, nós nos damos, trocamos remédios, mas isso não é preciso. O Brasil é um país tão rico e nós contamos com a senhora, e nós contamos com cada um de vocês que está vendo esse vídeo. Por favor, faça esse vídeo ser rodado, compartilhe, curta aqui no YouTube, dê o seu ok, gostei, compartilhe, por favor. Nós vamos passar daqui a pouco os nossos links, porque nós temos 3 locais onde nós costumamos trocar ideias, que é no Facebook, a página Doença de Wilson e Amigos Solidários, nós temos o nosso blog, Doença de Wilson, e nós temos o site da Associação Brasileira de Doenças de Wilson, que vai daqui a pouco passar aqui embaixo, onde você pode entrar e ver coisas, situações, depoimentos e mais outros casos. Muito obrigado por ter nos visto e que Deus abençoe vocês. Valeu? Nos ajude, por favor.